Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma conversa com informações para a melhoria da qualidade de vida. Os pais, os educadores, muitas vezes se sentem culpados porque acham que não estão fazendo o melhor que podem pelos seus filhos, pelos seus alunos. A sociedade tem propostas que, de modo geral, pode não estar batendo com os valores que estão sendo ensinados ou propostos. As famílias se sentem desorientadas, com tantas demandas, e os educadores, em geral, se encontram assim frustrados, desestimulados com tantas mudanças. Quando os pais querem orientar seus filhos e encontram resistência e, ao mesmo tempo, querem dar os limites absolutamente necessários para o desenvolvimento de um adulto saudável, eles muitas vezes não encontram uma orientação imediata, prática. E aí começa uma discussão, muitas brigas entre a preocupação dos pais e dos educadores na formação de um ser mais equilibrado e também que encontre o seu espaço social harmônico e que possa desenvolver suas habilidades e ter um retorno, uma vida mais tranquila e feliz. Eles, então, não sabem que direção tomar. Então, vamos aqui algumas dicas simples que podem ser postas em prática. Quando os pais falam demais e a criança ou o jovem não escuta, não quer saber de ver o que está sendo informado, tem uma dificuldade enorme de escuta, é então importante que os pais parem, pensem de que modo podem conseguir a adesão do jovem. Porque não é falando, uma querela sem fim, justificativas, explicações, exemplificações num momento inadequado que eles vão compreender. Deixo aqui pontos importantíssimos para serem pensados, elaborados, conversados na dinâmica familiar. Primeiro deles, evite a falação sem fim, porque a partir do momento que a fala se torna uma conversa, é que a criança, o jovem, está desconectado dessa conversa, bobagem falar outra vez, bobagem continuar insistindo, porque aí, nesse caso, vai acontecer o quê? A criança já vai, o jovem, ter uma predisposição negativa de não ouvir. Então, certas palavras repetidas demasiadamente se tornam inúteis. Se quer dizer que na sua casa, no seu ambiente, tais comportamentos não são aceitos, comece formulando uma proposta diferente, mostrando o que você não quer que funcione ali e como você quer. Então, se o menino, a menina, deixa a toalha em cima da cama, o sapato largado na sala, o livro exposto na cozinha, e que você acha que os comportamentos não estão adequados aos valores que você quer transmitir, diga com firmeza, porém, olhando para a criança, para o jovem, conversando com ele, que na sua casa, na nossa casa, nós não agimos assim. Aqui não é o lugar do sapato. Onde é o lugar dos sapatos, então? É melhor colocá-los na estante, é melhor colocá-los na gaveta. Sempre que der uma orientação, uma ordem indireta, um comando, no sentido de que você está dando uma direção e não impondo uma ordem sem que a criança ou o jovem possa ter até tempo de compreender, o melhor é, em seguida, você dizer o que você quer.
Informar sempre ao jovem que aqui na nossa casa, na nossa família, agimos assim. Porque ele sempre vai também questionar. Ah, mas na casa do meu amigo é assim. Lá eles fazem desse jeito. Sempre você também, pai, mãe, o adulto responsável vai dizer: na nossa casa, no nosso ambiente, na minha sala de aula, na nossa sala de aula, funciona assim. Hierarquia é fundamental no convívio humano em qualquer situação. O jovem vai aprender que na família existe autoridade paterna, materna, autoridade também que é intercambiada entre os irmãos na hierarquia. Respeitar essa sequência. Antes de mim veio alguém, esse alguém tem experiência para transmitir. Para evitar que você se transforme, que em geral é a mãe ou a pessoa que mais exige, que mais orienta, que mais está preocupada com o cumprimento, com a mudança, com a adequação do jovem às regras sociais que são inevitáveis. Todos nós, para vivermos em grupo, temos que seguir regras. É, então, importante que esta pessoa saiba conversar, saiba também colocar os limites necessários. Mas quando na própria família há uma divergência, a mãe exige ou indica situações e o pai ou outra pessoa faz com que aquela ordem seja descumprida de outro modo, aquele limite seja colocado de outro modo, então surge a figura da megera, né? A endemonização da pessoa que propõe a autoridade. Autoridade é diferente de autoritarismo. O autoritarismo é a ordem ou o limite dado de modo impositório. Nem tudo a criança está preparada para compreender. Acho importante que quem quer educar melhor entenda a biologia, a neurobiologia. Então há muitas informações e eu sugiro aqui o livro de Marta Pires Helvas, que é um livro de linguagem simples, fácil e de explicações fundamentadas na ciência, que esses pais e educadores se atualizem em relação aos novos conhecimentos. Então, de Marta Pires Helvas, eu sugiro Neurociência e Educação. E também, para aqueles que querem melhorar, se esclarecer também a respeito de limites, porque muitos pais repetem padrões aprendidos. E a sociedade está sempre numa dinâmica de mutação. O mundo muda, as coisas mudam, os fatos. A tecnologia tem propostas que nós não podemos ignorar. Se queremos que nossos filhos, nossos alunos tenham um espaço no novo mundo, no século XXI, temos que prepará-los para isso, não com intimidação, não com cerceamentos, não com autoritarismo, mas com uma orientação que dê uma base sólida para que eles encontrem a oportunidade de se desenvolverem de um modo ético, de um modo educado no sentido das interações sociais, no sentido de respeitar o direito do outro, as diferenças. Muitos pais dizem, quando vem um comportamento de um filho que não agrada: ah, mas eu eduquei como os outros. Eu eduquei todos da mesma forma. Não é possível educar pessoas da mesma forma, porque elas são diferentes, os cérebros são diferentes. Se você, então, meu amigo, minha amiga, quer melhorar o seu relacionamento, quer colocar os limites que possam ajudar ao seu filho, ao seu aluno, a ser uma pessoa melhor, procure também ser uma pessoa melhor em relação ao modo de fazer as coisas. Sugiro o livro de Tânia Zaguri, Limites Sem Traumas. Essas diquinhas de como falar, como proceder, como observar a dinâmica da criança e também observar se ela não tem algum distúrbio, algum transtorno, porque não podemos esquecer que o nosso corpo é uma herança biológica. Temos também as heranças sociais, temos também as heranças emocionais que são aprendidas na família.
Depois, as crianças vão para a creche, para a escola, e elas têm um outro tipo de informação para uma formação mais completa. Mas a base de tudo começa em casa. E como eu sugiro que vejam também o vídeo publicado aqui no canal, a herança emocional começa no ventre. Tendo em vista esses fatores, podemos colocar nossos limites de um modo que a criança compreenda, sem muitas explicações, de modo direto. Gostaria que fizesse assim, quero que você faça deste modo. Aqui não é lugar de falar esta palavra. Não é só agredir ou xingar ou impor um castigo que a criança não compreenda. A outra sugestão é que toda vez que você der um limite, teste se a criança compreendeu o limite e pergunte como você entendeu isto, como você vai cumprir esta ordem. Assim a criança vai ter uma orientação. E não repita muitas vezes aquilo que você determinar que seja melhor no seu convívio familiar, na casa. E o mais importante de tudo, todo pai, todo educador, por mais que ele fale bonito ou que ele fale aquilo que deve ser dito, se ele não for o exemplo daquilo que fala, está ensinando algo muito mais sério à criança ou ao jovem, a incoerência. E neste mundo falta muito que as pessoas tenham um compromisso com aquilo que dizem e com aquilo que fazem. Em geral, pensamos mais do que falamos mais do que fazemos. Mas aquela pessoa que se propõe na orientação, na educação de uma pessoa, para que ela se torne realmente um ser humano melhor, e olhem bem, nossa sociedade, não é não, minha gente? Está precisando muito de pessoas com qualidades humanas, com valores humanos muito melhores. Isso começa em casa. A escola complementa outras atribuições, mas o que nós estamos vendo é que há muita gente, muita criança, muito jovem desamparado, sem família no sentido da convivência, da conversa, do abraço, do contato, do limite, mas um limite que seja visto como uma orientação e não como um castigo que vai levar a traumas e a culpas, ressentimentos e um adulto lacunado, com sérias dificuldades de interações sociais. Limites são necessários. Tudo na vida são interações. E nós precisamos ensinar aos nossos jovens a interagir de modo mais equilibrado com ele mesmo e com a vida. Meu amigo, minha amiga, educador, se você quer dar limite com mais amor, sugiro Aninha Trombudinha, meu livro Infanto Juvenil, com muitas dicas para os pais e os educadores sobre as emoções e como lidar com elas no dia a dia. Assim, poderemos não confundir limites com proibições e ter maior compreensão e adesão daqueles com quem trocamos informações e aqueles que desejamos encaminhar para uma vida melhor, para que sejam todos mais felizes. Então, professores, educadores, pais, e tenhamos um ambiente de convivência educacional mais saudável. Obrigada por sua atenção. Mande as suas mensagens, suas críticas. Incentive outros que possam compartilhar aqui os nossos vídeos. Enfim, vá nos ajudando a ir melhorando as informações, melhorando a nossa conversa, que as nossas conversas possam ser úteis a mais pessoas. Então, compartilhe, assinale aí o seu ok, clique no sininho para irmos fortalecendo e transformando
o nosso canal em um veículo positivo de melhoria de qualidade de vida humana.